Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cada um cobria o rosto, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que precisa acontecer na nossa vida para que a gente venha se dispor a servir a Deus? Nós vivemos numa época de ativismo, todos nós temos tantas tarefas do trabalho, tarefas na escola, tarefas na família. Como que a gente vai arrumar tempo para servir a Deus nos dias de hoje? O que é que leva uma pessoa a dedicar a sua vida, a consagrar a sua vida ao Senhor? É isso que eu quero pensar com vocês nesta noite. Mas antes de trazer resposta para essa pergunta, desse tema de hoje, eu gostaria que você conhecesse um pouquinho o autor desse livro, que é Isaías. Você, para entender a mensagem de hoje, você tem que conhecer um pouquinho Isaías, que escreveu esse texto que nós acabamos de ler, que teve esta visão do Senhor, que teve os seus pecados perdoados, que ouviu a voz de Deus, perguntando quem ele iria enviar, quem iria representá-lo, e ele se coloca à disposição do Senhor. Isaías, o seu significado, o seu nome, é o Senhor é a salvação, ou a salvação, ela provém do Senhor. E por aí você já começa a perceber que pelo nome dele, que diz que o Senhor é a salvação, você já vai perceber que a salvação, ela está profundamente registrada no ministério de Isaías. E a gente vai perceber isso na nossa mensagem daqui a pouquinho. O comentarista William MacDonald diz o seguinte: a palavra salvação ocorre 27 vezes no livro de Isaías, na tradução Almeida Revista Atualizada, e apenas 7 vezes nos textos de todos os outros profetas juntos. Isso quer dizer que Isaías foi o profeta que mais falou sobre salvação no Antigo Testamento. Os capítulos de 1 a 39 retratam a profunda necessidade humana de salvação. Quando você estuda Isaías, do capítulo 1 até o 39, Isaías vai mostrando como que o homem precisa de salvação. Do capítulo 40 até o capítulo 66, mostram a providência, a provisão generosa de Deus em conceder ao homem a salvação pela sua graça. Que coisa tremenda, gente. O tema da mensagem de Isaías era a salvação recebida somente pela graça, pelo poder de Deus, o Redentor, e não pela força do homem, nem pelas boas obras da carne, conforme Gleason Archer fala no panorama do Antigo Testamento. Isaías também falou sobre a profanação no meio do seu povo. O povo de Deus estava corrompido, estava perdido, distante de Deus, cometendo tantos pecados. Ele fala sobre isso, ele fala sobre os juízos do Senhor, o convite da graça, o consolo e as promessas divinas no seu livro. Por fim, Isaías ele fala sobre o Messias, que é o tema principal de todo o seu livro. O Messias que deveria vir ao mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é considerado
o maior de todos os profetas e conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Isso é importante você saber. Unger disse que Isaías é o maior dos profetas e oradores hebreus. Repare, o maior dos profetas e oradores hebreus. O esplendor da linguagem, a vivacidade das figuras de linguagem, além da versatilidade e beleza do estilo de seu texto, são inigualáveis. É justificado ter recebido o título de príncipe dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, esse homem, ele foi grandemente usado por Deus quando ele falava, quando ele profetizava e também quando ele escrevia. Isaías pregou para os habitantes de Jerusalém, mas também para as nações em volta. Foi usado por Deus porque o seu povo estava com o coração duro, fechado e não se importava com os propósitos de Deus, o que resultou na destruição da nação e no exílio dos seus habitantes. Ele estava em Jerusalém, na capital, quando ele escreveu esse livro. Seu ministério começou em 740 a.C., durou em torno de 60 anos, de acordo com a tradição. Para quem não sabe, Isaías é o segundo livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Repare como que esse livro ele foi importante no Novo Testamento. Depois de Salmos. O livro de Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. Depois dele vem o livro de Isaías. Como que este homem, que a gente leu, que tinha lábios impuros, se tornou um grande profeta, um grande mensageiro de Deus, um grande porta-voz de Deus? Como que hoje nós, pecadores, podemos também ser grandes homens e mulheres de Deus? É isso que a gente vai ver nessa noite. O texto que nós lemos, eu queria que agora você acompanhasse comigo aí, por favor, com a sua Bíblia, fala da época em que Isaías foi chamado para o ministério, no ano da morte do rei Uzias, como está no verso 1. Do verso 1 ao verso 4, o texto vai falar sobre a visão que Isaías teve do Senhor. Do verso 5, vai falar da sua confissão de pecados. Do verso 6, vai falar sobre a graça concedida a Isaías. E no verso 8, vai falar a respeito do chamado de Isaías para ser profeta. Essas são as divisões principais do contexto que nós lemos. A época em que Isaías foi chamado para o ministério, a visão que ele teve do Senhor, a sua confissão de pecados, a graça que Deus lhe concedeu e o seu chamado para ser profeta. Quando você tem então esse panorama, esse resumo do contexto de Isaías, e você começa então a examinar, começa a estudar, começa a perceber as verdades que nós encontramos nesse texto, uma verdade salta aos nossos olhos ali. Quando você começa a perceber, meu Deus, o que aconteceu na vida desse homem que tinha lábios impuros para se tornar o que se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Sabe o que foi? A graça de Deus. A graça de Deus, ela precede a nossa vocação. Para uma pessoa ela ser chamada por Deus, a graça de Deus tem que se manifestar primeiro na vida dela. Para alguém se colocar à disposição de Deus, esta pessoa ela tem que ser impactada pela graça divina.